Pessoal, tudo bem com vocês? Retornando então aos vídeos de Seres Vivos 8, Plant 3. Eu sou a professora Silvia e hoje nós vamos finalizar o nosso tema Sistemas de Classificação. Então, no vídeo anterior, eu apresentei para vocês as definições de sistemática e taxonomia, trabalhei alguns conceitos importantes da taxonomia, assim como da classificação dos vegetais, certo? Finalizamos o sistema de classificação e as diferentes fases. Então, no vídeo de hoje, nós trabalharemos mais a fundo o histórico desse sistema de classificação, dando ênfase ao final no sistema. Então, primeira fase, chamada de fase das classificações clássicas, é aquela fase onde os grandes pensadores, lá na Grécia Antiga, que faziam as descobertas, faziam suas observações do mundo vegetal. Nome de destaque nesse período, Teofrastos. Teofrastos, que era aluno de Aristóteles. Tá? O Teofrastos ele é considerado o pai da botânica e ele publicou a obra Historia Plantarum. Certo? Lógico que não era um livro ainda. O Teofrastos, nessa obra, ele classificou suas plantas, as plantas que ele estudou, em grupos quanto ao hábito, quanto ao tipo de inflorescência e quanto a alguns caracteres florais, tá? Como, por exemplo, a posição do ovário e a fusão do perianto. Pensando agora nesses caracteres florais que o Teofrastos estudou, nós temos aqui à esquerda dois exemplos de soldadura das peças florais, onde nós temos uma flor com as pétalas livres e as pétalas aqui à direita fundidas. O mesmo pode se aplicar às sépalas. E à direita, nós temos um quadro exemplificando a posição do ovário na flor, certo? Então, a primeira flor aqui é uma flor hipógena. Hipógeno, que vem do grego hippos, abaixo, gené, elemento feminino, tá? Então, essa é uma flor com as peças florais inseridas abaixo do ovário, ou seja, é um ovário súpero. Logo abaixo, nós temos uma flor epígena. Epígeno, que também é do grego, epi, sobre, gené, elemento feminino. Diz-se quando as peças florais estão inseridas em um receptáculo côncavo, completamente concrescido com o ovário em todo o seu comprimento. A flor epígena possui um ovário, então, ínfero. À direita, acima, nós temos uma flor perigínea. Perigíneo, do grego peri, ao redor, e gené, elemento feminino. Então, nessa flor, as peças florais estão inseridas em um receptáculo côncavo, que pode deixar o ovário livre ou estar concrescido a ele até a metade do seu comprimento. Então, receptáculo usualmente é chamado de hipanto, que vocês podem ver aqui, com o nome também de cúpula floral. E aí, quando nós temos uma flor que tem o hipanto englobando completamente o ovário, como vocês podem observar aqui na direita, abaixo, a gente passa a ter uma flor epigínea. Teofrastos também, não bastasse, ter já agrupado as plantas, ele descreveu em torno de 500 plantas, incluindo o asparginus, o gênero Asparagus, e o narciso, essa flor branca aqui, muito cheirosa, tá? O gênero Narcissus. Outro nome muito importante nessa fase é o Dioscórides, tá? O Dioscórides já é aqui, no século I. Ele era um médico e ele se interessava nas plantas pelas suas propriedades medicinais. O Dioscórides, ele também identificou um grande número de plantas, em torno de 600 espécies, principalmente no que tange como utilizá-la e suas propriedades. E vejam só, a obra do Dioscórides, ela foi referência por mais de 15 séculos. Tá? Entramos, então, na segunda fase, a fase dos herbalistas. Antes de falar sobre os herbalistas, a gente precisa parar para pensar no período histórico. Tá? A gente está na Renascença, século XVI. Então, a gente teve aquela fase,
das trevas, aquela fase da peste. Então, agora a gente está tendo um renascimento científico, tá? Então, a gente está falando de Europa. E o que aconteceu durante essa fase da Renascença? Aqui, ó, Gutenberg, advento da imprensa. O advento da imprensa permitiu que a gente passasse a divulgar os trabalhos, né, as descobertas, de maneira mais rápida. Então, as primeiras publicações no campo de botânica foram os herbaus. De novo, aqui a gente tem esse interesse nas propriedades medicinais, a gente tem esse viés médico. E essa fase dos herbalistas, ela é uma fase mais descritiva da sistemática, tá? E eram realizadas ilustrações. Os herbalistas pegavam a planta in natura e faziam as ilustrações e não tinha preocupação nenhuma com a classificação. O negócio deles era descrever e ver suas propriedades medicinais. Nomes de destaque: Otto Brumfels, que é considerado o primeiro herbalista, e William Turner, que é reconhecido como o pai da botânica britânica, tá? E aqui vocês podem ver um exemplo do que eu falei agora há pouco. 2 herbalistas com uma planta in natura fazendo a sua ilustração. Chegamos então à terceira fase, tá? O sistema de classificação natural. Chegamos aos primeiros taxonomistas. O principal nome aqui que temos que falar inicialmente é Andrea Cesalpini. Tá? O Cesalpini ele é considerado o primeiro taxonomista vegetal e ele, juntamente com os outros taxonomistas dessa fase, consideravam mais o valor intrínseco da planta. Consideravam ela pelo que ela é, independente se ela era uma fonte de alimento ou uma fonte de remédio. Tá? O Cesalpino foi o primeiro a definir de forma clara a aplicação do gênero na botânica e ele classificou 1.500 espécies pelo hábito e tipos de frutos e sementes. Cesalpino publicou esse livro aqui, De Plantes, certo? Onde ele propõe que sejam utilizados atributos de fácil utilização e memorização, atributos estáveis e que sejam preditivos e concisos para que a gente possa fazer uma classificação adequada. Se vocês pararem para prestar atenção, esses atributos ainda são os atributos que nós desejamos para fazer a classificação botânica. O André Cesalpini ele foi tão importante, mas tão importante para a botânica, que ele só homenageia uma das principais subfamílias dentro da família das leguminosas, da família Fabaceae, tá? É em homenagem ao Cesalpino que nós temos a subfamília Cesalpinoide, tá? Subfamília da chuva de ouro, do flamboyanzinho e da pata de vaca. Outro nome de destaque é o Tournefort. O Tournefort ele forneceu diretrizes para descrevermos gêneros e para ele os caracteres desses gêneros eles deveriam ser visíveis a olho nu, tá? E ele criou um sistema de classificação com base agora nas corolas. O Tournefort, coitado, né? Queria eu um dia chegar nesse nível. Tournefort descreveu 9.000 espécies, quase 700 gêneros e mais de 20 classes. Dentre os gêneros que ele descreveu, nós temos o chorão, Salix, de onde nós tiramos, né, o ácido salicílico, Fagus, Bétula, Acer e Verbena. Tá? Nós temos aqui o gênero Acer, que é o da bandeira do Canadá, aquela folhinha, certo? Passamos agora para a quarta fase, a fase do sistema de classificação artificial, representado aqui por Linneu. O Linneu, né, não tem o que falar. Pai da taxonomia, não só vegetal, mas animal também. Tá? O Linneu é o cara para todo mundo. O Linneu, ele trabalhou com gêneros e suas descrições. E os conhecimentos gerados pelo Linneu são base para a classificação, vejam só, não só de vegetais e animais, mas também de minerais. Tá? As contribuições de Linneu foram importantes para esses 3 campos. Se vocês se lembrarem,
sistema de classificação dessa fase aqui do Linneu é o sistema artificial. Por que artificial? Porque ele utiliza um ou poucos caracteres para classificar as plantas. Quais são, né, os caracteres que o Linneu propôs que utilizássemos? Flores e frutos. Mais especificamente, gineceu e androceu nas flores. Por essa razão, o sistema proposto por Linneu é chamado de sistema sexual, tá? Que foi publicado aqui nessa obra Espécies Plantarum, como vocês podem ver aqui, ó, sistema sexual. Então, Linneu, ele descreveu 6.000 espécies, 24 classes, classificou essas plantas de acordo com o número de estames e sua disposição nas flores. Também descreveu ordens de acordo com o número de estiletes no ovário. As ideias do Linneu, elas não foram apenas propagadas em seus livros, tá? Então, teve grande importância nesse período outros autores que seguiam as ideias e trabalhavam com ele, tá? Os seus discípulos, como eram chamados. Um desses discípulos foi o Sir James Edward Smith, tá? Ele ficou com toda a coleção de Linneu, a coleçãozinha básica aí, formada por 14.000 plantas, quase 170 espécies de peixe, 3.000 conchas, 9.000 insetos, 1.600 livros e 3.000 cartas e documentos, tá? O Sir James guardou toda essa coleção até que o filho do Linneu faleceu. E quando o filho do Linneu faleceu, ele criou então a Sociedade Linneana de Londres. Essa sociedade existe até hoje, certo? E nela se desenvolvem estudos de história natural. Passamos agora para o sistema de classificação natural, tá? Quinta fase, sistemas naturais pós-linneanos. Vamos trabalhar não apenas um ou poucos caracteres. Os botânicos dessa época trabalhavam com um somatório de caracteres, o máximo de caracteres possível. Então, essa fase ela acontece na segunda metade do século XVIII e ela vai ficar até o surgimento das ideias de Darwin, tá? E por que essa fase, né, esse novo foco de trazer o maior número de caracteres possíveis surge? Surge em decorrência dos avanços tecnológicos da época, tá? Então, a gente tem melhoria dos instrumentos ópticos, o crescimento da morfologia vegetal, tá? E além disso, a gente tem os grandes naturalistas, como por exemplo Humboldt, né? Fazendo suas viagens para os trópicos e trazendo aquele monte de plantas. Então tinha material que não acabava para fazer classificação. Tá? Então aqui vocês veem uma imagem do Humboldt e no microscópio da época, lá do século XVIII. As classificações das plantas nessa fase dos taxonomistas, ela era realizada por meio de afinidades naturais entre elas. Ou seja, as plantas eram organizadas em grupos afins, mas pela existência de muitos caracteres em comum, tá? Não apenas um ou poucos. E essa ideia, ela ia de frente às ideias de Linneu, tá? Porque o Linneu, por exemplo, ao contar apenas o número de estames, ele juntava grupos muito distintos, como por exemplo os cactos e as rosáceas. E nessa época nós tínhamos o dogma da constância da imutabilidade das espécies. Nessa época acreditava-se que Deus tinha criado as espécies e essas espécies nunca se modificariam. Nós tínhamos o fim. Nessa quinta fase, merece destaque não apenas um, mas vários membros da família de Jussieu, tá? Mas nós falaremos especificamente desse cara aqui, o Antônio, tá? Ele publicou o livro Genera Plantarum, em 1789, onde ele classificava as plantas de acordo com suas flores. O de Jussieu, então, ele propôs a classificação das plantas primeiramente em acotiledôneas, grupo que englobava as briófitas e as pteridófitas, as plantas vasculares sem sementes.
as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Além disso, ele então classificou as dicotiledôneas em outras 5 classificações de acordo com características das flores. Outra família de destaque nessa fase dos sistemas naturais é a família Decandole. Tá? Então, começamos aqui pelo Augustin Pirram. Tá? O Decandole pai, ele produziu a obra Teoria Elementar da Botânica, publicou em 1813. Nesse livro, ele dividiu as plantas em 2 grupos, e esse tipo de classificação passou a ser chamado de Sistema Decandole. Que grupos são esses? Decandole, ele dividiu as plantas em avasculares, sem os vasos, e vasculares, com a presença de vasos. Além disso, Papai Augustin, ele começou essa obra aqui, Prodromos Systematis Naturalis Reino Vegetales, onde ele buscava descrever não só 1000, 9000, ele queria descrever todas as espécies conhecidas de plantas, tá? Então, essa obra, ela agrega a descrição de 58.000 dicotiledôneas distribuídas em 161 famílias. Essa é uma obra de referência mundial até hoje para muitos grupos de plantas e é uma obra tão extensa, mas tão extensa, que Papai Augustin faleceu e quem concluiu a publicação foi o seu filho, Alphonse Decandole. Então, o conhecimento científico foi abalado. Surgiu a teoria da evolução das espécies. Teoria proposta por Charles Darwin em 1859, mas muito utilizada, né, com ideias compartilhadas também por William Wallace. Tá? E o que essa teoria dizia? Que as espécies não são imutáveis. Esquece aquela história do fixismo. Elas são dinâmicas. Elas se adaptam às condições do ambiente que elas vivem. E essas modificações, elas podem ser herdadas. Tá? Então, com isso, os taxonomistas passaram a assimilar conceitos evolutivos e incorporá-los no sistema de classificação. E isso balançou muito o sistema de classificação botânica. Os sistemas de classificação passaram a levar em conta agora, então, a história evolutiva dos organismos. E passamos a ter classificações filogenéticas ou evolutivas, onde os taxonomistas passaram a tentar traduzir a posição de cada táxon, de cada organismo, de cada ordem, de cada família, em relação aos seus antepassados. Nós passamos a ter as árvores filogenéticas sempre trabalhando com ancestralidade. Então, os sistemas filogenéticos, eles buscam organizar e classificar as plantas em grupos naturais, mas seguindo uma sequência evolutiva, do mais simples para o mais complexo. E essa afinidade entre grupos, ela vai ser baseada em ancestralidade e descendência. A partir de agora, a gente passa a trabalhar também com organismos fósseis. A gente vai, no passado, buscar evidências para explicar o que nós temos hoje no presente. Dentro dos sistemas filogenéticos, vamos trabalhar a primeira fase. A 6ª fase, que é chamada de sistemas filogenéticos pós-darwinianos. O que aconteceu nessa fase? A maioria das classificações era baseada nas teorias de evolução das espécies. As classificações mais conhecidas aqui nessa fase são a de Engler e Cronquist. Tá? Eu, por exemplo, aprendi classificação botânica seguindo a classificação de Cronquist na minha graduação. Não vou falar quando foi isso, ok? E esses sistematas, eles não usam a metodologia cladística. Eles são chamados de gradistas. E qual a diferença entre gradismo e cladística? O gradismo, ele agrupa táxons considerando a genealogia dos grupos e o grau de diferença entre eles, certo? Então, vocês podem observar aqui à esquerda que nós temos os grupamentos, mas nós não temos relação nenhuma entre eles. Nós não sabemos quais são os grupos mais derivados, por exemplo. Diferentemente aqui da direita,
essa representação da cladística, onde nós temos os mesmos grupos, certo? Só que nós temos a história evolutiva sendo contada. Nós temos uma genealogia, nós temos um ancestral comum, nós temos a formação de grupos e a inter-relação entre eles. Falando um pouco desses dois sistematas, nós temos Engler, que subdividiu as plantas em monocotiledones e dicotiledones, retirou as gimnospermas de dentro das angiospermas, ainda bem, né? E dividiu as dicotiledones. E ele criou chaves para determinarmos gêneros. Outro nome importante aqui nessa fase é o de Charles Bessey, que trouxe diretrizes para a elaboração das filogenias, certo? Onde tendências evolutivas específicas e a identificação dessas tendências se tornaram o principal componente do pensamento evolutivo. A classificação de Bessey ela é baseada em caracteres primitivos e avançados. Prestem atenção nesses termos. E as novidades evolutivas ele chamava de dicta. Tá? Então, na classificação de Bessey, os grupos com grande número de peças florais se encontravam na posição basal da história evolutiva. E para ele, a planta mais primitiva era o Ranunculus, da ordem Ranalis. Bom, gente, então, seguindo essa ideia, né, de classificação do Bessey, a gente tem aqui Ranalis na base, e aí ele criou, né, essa classificação, essa árvore. E vocês podem ver os grupos aqui saindo. Então, a gente tem aqui as monocotiledones e aqui as dicotiledones, ok? Essa árvore tem um formato, no mínimo, interessante, né? Vamos dizer assim. Ela lembra alguma planta para vocês? Lembra, né? Vocês já viram um cactozinho desse. Por essas e outras razões, essa classificação proposta pelo Bessey é então chamada de o cacto de Bessey. Tá? Foi proposta em 1915. Chegamos agora à oitava fase, os sistemas de classificação contemporâneos. Um dos principais nomes, Takhtajan, faleceu em 2009, recentemente. O Takhtajan, ele era da União Soviética, comunista, tá? E ele utilizou evidências de diferentes áreas. Ele propôs a divisão magnoliofita, com origem monofilética. Essa aqui é a classificação proposta por Takhtajan, tá? Então, 1980. Então, a gente tinha a divisão magnoliofita, tá? A divisão das angiospermas, divididas em duas classes. Magnoliopsida, que são as dicotiledôneas, e liliopsida, que são as monocotiledôneas. Então, dentro das dicotiledôneas, nós temos 7 subclasses. Ok? Enquanto que, dentro das monocotiledôneas, nós temos 3 subclasses. Então, vejam. Dentro de liliopsida, eu vou ter a lismatide, liliide e arecide. E dentro das dicotiledôneas, dentro de magnoliopsida, eu vou ter magnoliide, amamelide, ranunculide, cariofilide, dilenide, roside e asteride. Tá? Em 1997, o Takhtajan propôs algumas mudanças. Ele mudou as dicotiledôneas de 7 para 11 subclasses. E liliopsida de 3 para... E o outro nome dessa história é americano. O Arthur Cronquist, tá? O Cronquist faleceu em 92, tinha um sistema parecido de classificação com aquele proposto pelo Takhtajan. Nós também temos a divisão magnoliofita, classes e subclasses. E é interessante que os dois, mesmo nesse período de Guerra Fria, né, um comunista e um estadunidense, eles trocavam artigos, trocavam ideias, eles eram muito amigos. E a classificação do Cronquist, ela também foi baseada em diferentes
áreas do conhecimento. O Cronquist, como eu disse, ele compartilhava de muitas ideias do Tactayan. Então, a gente pode dizer que o sistema de classificação dele é uma versão melhorada, uma versão tipo 3.0 do sistema de Tactayan, tá? Então, ele também tem a divisão magnoliofita, ele também tem a classe Magniopsida das dicotiledôneas e Liriopsida das monocotiledôneas. Só que agora ele traz, além das subclasses, ele traz as ordens e as famílias, tá? Então, dentro das dicotiledôneas, dentro de Magniopsida, nós temos 64 ordens distribuídas, agregando 318 famílias. E dentro de Liriopsida, dentro das monocotiledôneas, nós temos 65 famílias distribuídas em 19 ordens. Vamos olhar isso separadamente. Então, nós temos dentro de Magniopsida, Roside, Asteride, Dilemide, Cariophyllide, Magnolide, Amamelide. 6 subclasses, ok? Contendo as 64 ordens, que contém as 318 famílias. E dentro de Liriopsida, nós temos 5 subclasses: Alismatide, Arecide, Comelinide, Zingiberide e Liliide. Essas 5 subfamílias agregam 19 ordens, que vão agregar 65 famílias, ok? E aí, por conta dessa simplicidade, vocês estão vendo, a gente consegue representar os dois grupos, né, as duas classes, com um desenho. Então, por conta dessa simplicidade, essa classificação ela se tornou a mais utilizada por aproximadamente 20 anos. E finalmente chegamos à cereja do bolo, o ápice, né, o sistema de classificação mais atual. O sistema de classificação da filogenia do grupo das angiospermas, o sistema APG, que foi criado por esse grupo aqui, tá? Então, a classificação do sistema APG ela é baseada em dados morfológicos, genéticos, prestem atenção, paleobotânicos, tá aqui ó, a importância dos fósseis. Pensou em sistema filogenético, falamos de fósseis hoje. Dados bioquímicos e dados ultra. A classificação criada por eles teve o diferencial de que nenhuma das classificações até então apresentadas refletia com precisão as relações filogenéticas das angiospermas. Tá? O pessoal tentava fazer as relações, mas pela falta de análise de determinados caracteres, eles não conseguiam trazer com clareza essa história evolutiva sendo contada a partir de um ancestral comum e essa inter-relação entre os clados. E na filogenia molecular, qual que é o principal caráter que a gente vai usar? Qual que é o caráter, né, que a gente vai usar, na verdade? As bases nitrogenadas. Então, se a gente parar para pensar, quem são as bases nitrogenadas? São lá as nossas 4 letrinhas. A, C, T, G. Tá? Então, todos os indivíduos possuem uma sequência dessas letrinhas, uma sequência dessas bases, tá? E essas bases podem ir sofrendo modificações na sua posição, podem ser perdidas ao longo da história evolutiva, tá? Então, se vocês observarem aqui, nós temos 8 espécies e nós temos uma sequência de bases. E aí vocês podem ver que a gente tem 7 posições. E nessas 7 posições, a gente tem modificação em alguma dessas espécies. E aí essas modificações conseguem ser, então, transportadas para uma árvore filogenética. E aí a gente consegue, então, determinar as relações, os parentescos entre cada uma das espécies que estão sendo estudadas. Dentro das angiospermas, tá, que é todo esse pessoal aqui, nós temos as mesangiospermas. As mesangiospermas são compostas pelas magnolídeas, pelas monocotiledôneas e pelas eudicotiledôneas, tá?
Esse grupo, ele representa 99,95% das plantas com flores, das angiospermas que nós temos, tá? Então, menos aí de 2% são representados por esse graduando. E aí, como que as angiospermas se classificam? Então, nós temos os grupos basais, aqui em verde claro, onde nós temos o grado Ana, que eu acabei de dizer, representado por Amborelaceae, família, e as ordens Nymphaeales e Astrobaileales. Nós temos também o clado das Magnoliideas, tá? E por que que esses dois grupos foram excluídos das dicotiledôneas? Das eudicotiledôneas, né, agora? Porque eles possuem caracteres que são comuns tanto às mono quanto às eudicotiledôneas. Nós vamos ver isso ao longo do módulo, ao longo da disciplina. A seguir, nós temos as monocotiledôneas. E, por fim, nós temos as eudicotiledôneas, tá? As também chamadas de tricopadas. Tá? E aí a gente tem essa representação gráfica, omitindo as ordens, porque senão a gente não teria como representar essa figura, né, essa árvore aqui, nesse slide. Então, sobre o APG, né, o APG 4, a versão mais recente, quais são as atualizações? Novos estudos moleculares, eles são realizados. São apresentados aqui nesse último artigo. Porque existiam várias dúvidas ainda no APG 3. Agora elas foram sanadas, tá? Não ocorrem grandes mudanças nos clados principais e 4 novas ordens são reconhecidas. Finalizando o nosso vídeo, vamos relembrar rapidamente o que vimos hoje. Então não se esqueça, nós temos lá as 8 fases do sistema de classificação. As primeiras fases relacionadas à classificação quanto ao hábito, elas são simplistas, mas são o início, certo? O início de uma organização dos organismos botânicos, certo? E além disso, muitas descrições de espécies, de gêneros, bem como descobertas que foram feitas lá naquela época em relação à classificação, elas seguem atuais até os dias de hoje. A fase dos herbalistas, ela foi fortemente influenciada pelo momento histórico em que ocorria, tá? Em que ocorreu a Renascença, ok? O sistema de classificação de Linneu, o sistema sexual, ele ainda é a base do nosso sistema de classificação botânica, tá? Que nós utilizamos, por exemplo, correndo nas chaves. O principal órgão utilizado nas chaves de identificação são as flores. Os naturalistas, eles foram muito importantes nos avanços da sistemática botânica, porque conforme eles faziam aquelas viagens e traziam novos materiais, né, novas plantas, novas espécies dos trópicos, eles impulsionaram a identificação botânica. E claro, não podemos deixar de falar das ideias de Darwin e Wallace, certo? A teoria da evolução, ela mudou profundamente o sistema de classificação. Agora, o interesse não é só classificar, mas também determinar a história evolutiva, determinar as relações entre esses grupos. E por fim, os sistemas filogenéticos eles foram se aprimorando, incluindo cada vez mais caracteres para poder melhor explicar essa história, tá? E o advento das análises moleculares e a evolução dos softwares computacionais trouxeram mudanças profundas no sistema de classificação filogenéticos. Tanto que nós temos aí o sistema APG, que foi criado em 1998 e hoje já se encontra na sua 4ª versão. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos começar a trabalhar a sistemática filogenética.